Jesus. Você que pode, levanta as duas mãos bem altas aos céus e aplauda Ele, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da paz, a estrela da manhã, Leão da tribo de Judá. A Ele a glória, a honra pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Só os vivos digam amém. Puxa, só uma parte está viva, a outra não está não. Só os vivos digam amém. Glória a Deus. Amados, a atmosfera de adoração aqui está algo extraordinário essa noite. Amém? Os irmãos chegaram com vontade de adorar, e a resposta dos céus, ela é bem rápida quando a gente vem com aquele desejo de adorar ao Senhor. Ficar um pouquinho em silêncio. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma oração. Eu quero que você me ajude agora a interceder por uma vida, pela vida de um pastor. Nós oramos por esse pastor esses tempos atrás. Ele teve um AVC, ele é lá da cidade de Itaporã, na nossa igreja lá, a Igreja Presbiteriana Renovada de Itaporã. E nós oramos. Depois ele teve um segundo AVC. Ele se recuperou e teve um segundo. Nós oramos de novo. Quem lembra? Que nós oramos bastante por esse pastor de Itaporã. Levanta a mão. Quem lembra desse tempo? A gente orou. Então, esse pastor foi diagnosticado lá em Itaporã com Covid-19, porque ele estava cuidando de um irmão que também estava diagnosticado com o Covid, e o irmão veio a falecer e ele foi internado. Então, nós estamos orando pela vida dele. O nome dele é Digenal, o nome dele. Ele é um pastor bastante antigo na Renovada. A gente trouxe ele do Paraná. Só que ele está recuperando bem, apesar de ele ter essas comorbidades, diabetes alta, enfim. Nós vamos aproveitar essa atmosfera de adoração e nós vamos orar pela vida do pastor Digenal. Amém? Você não precisa levantar não, você pode ficar sentado, mas me ajude em oração pela vida dele. Amém? Pai, no nome de Jesus, nesse momento nós te louvamos em primeiro lugar, bendizemos o teu nome e te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar aqui hoje na tua casa, nessa casa que se chama pelo teu nome. Sou grato ao Senhor por cada vida que o Senhor trouxe nesse lugar. E nesse momento, somando a minha fé com a fé dos meus irmãos, dos irmãos que nos acompanham através dessa live, Senhor, nós queremos levantar um clamor pela vida do nosso pastor Digenal e pedir ao Senhor que o Senhor o visite de forma poderosa, Senhor, nesse hospital aonde o seu filho se encontra. Meu Deus, tu pode todas as coisas. Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Tu podes curar o teu filho agora. Se o Senhor declarar e decretar, Senhor, a cura do teu filho, ainda amanhã ele sairá daquele lugar. Senhor, eu creio no milagre, eu creio no poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. E através dessa oração, Pai amado, eu creio que somada a minha fé, com a dos meus irmãos, Pai amado, nesse momento, o teu filho está recebendo a cura agora, em nome de Jesus Cristo. Todo mal saia da vida dele, em nome de Jesus. Pai amado, da família do teu servo, sai agora, em nome de Jesus. Somos gratos ao Senhor, Pai amado, pela vida do teu servo, que ele ainda possa pregar a tua palavra, Senhor, e que ele ainda possa fazer a sua obra aqui nesta terra. Sabemos que a tua vontade é soberana, até mesmo sobre as nossas vontades, mas a tua palavra diz que se profetizarmos com fé em e no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor assim o fará. E nós cremos, ó Pai, e nós oramos acreditando nesse momento. Pedimos também pela vida dos nossos irmãos que estão em isolamento, Pai amado, que estão aguardando resultados de exames, e pedimos ao Senhor, Pai amado, fenda-se os céus sobre a cidade de Campo Grande, sobre o estado do Mato Grosso do Sul, sobre o nosso Brasil. Pai amado, hoje nos pediram para orar pelos curitibanos, oramos agora por Curitiba, Pai amado, através do pedido do nosso irmão Emídio. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que uma unção de cura desça sobre também o estado do Paraná, Senhor, todos os estados brasileiros. Pai amado, nós cremos no fim dessa pandemia, nós cremos no cessar dessa peste, Pai amado, que tem assolado os teus filhos, que tem assolado o teu povo. Pai amado, cessa agora em nome de Jesus. Pai amado, é assim nós oramos e cremos, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, levante as mãos aos céus, aplauda Jesus, glorificando o nome dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados, glória a Deus. Quem nos visita hoje pela primeira vez, levante a mão.
Amém, sejam bem-vindos. Aqui é a Ana Laura e o Vinícius, é isso? Não errei não, né? É porque a gente já está orando por vocês faz tempo. Vocês já são de casa, tá bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os filhos da Solange, do Valdir, nossos diáconos abençoados. E quem nos visita aqui também, pela primeira vez. Olá, seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Pela segunda vez. Amém? Sejam bem-vindos de novo, em nome de Jesus. A terceira já não cumprimenta mais, já são de casa, amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Roberto, esposo dessa lindeza aqui, que está cuidando desse neto aqui, que carinhosamente a gente apelidou ele de terrorista, do Caleb, amém? Vou liberar o pessoal aqui, Deus abençoe, muito obrigado. Vocês foram usados tremendamente por Deus essa noite. Continue assim, amém? Vou colar em vocês, que daí eu vou para o céu, em nome de Jesus. Cadê não, deixa o Elvis aí, você no teclado lá, vai ser mesmo, pode ser. Ô Bruno, aconteceu alguma coisa com a nossa conexão? Não, né? Foi meu celular mesmo que caiu aqui o trem. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra hoje, ela tem um título... Vencendo as aflições. Está lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 17. E daqui a pouquinho nós vamos ler lá do versículo 17, do capítulo 17, do versículo 8 ao 13. Amém? Eu quero cumprimentar os nossos irmãos que estão em casa. E antes de mais nada também, está deixando registrado aqui através dessa live, e nós estamos mais um culto, né? Durante essa pandemia, transmitindo também por live, presencial e live. Glória a Deus, porque você que pôde estar presente hoje na igreja está aqui. Aqueles que não colocaram o nome a tempo estão acompanhando em casa, ou que não puderam realmente estar aqui por algum motivo, né? Nós não sabemos se na quarta-feira nós teremos culto, no próximo domingo, presencial, né? Live com certeza nós faremos, amém? Mas eu creio profetizando no cessar realmente desse tempo difícil que a gente está vivendo. Então nós estamos trabalhando dentro das normas de segurança, né? Nosso diaconato ali equipado, álcool gel, todo mundo de máscara. Eu tirei a minha agora. Eu que tenho uma dificuldade para usar máscara, eu uso essa descartável, porque eu não consigo usar essa de pano. Então, por esses dias eu chegava ainda na igreja, como todo mundo usava, eu não estava usando muito, né? Só quando eu me aproximava de alguém para conversar. Só que eu estou me esforçando bastante e fiquei com a máscara, só tirei para beber água. Então não tire, não retire sua máscara, né? Se você saiu, foi no banheiro, voltou, passa álcool gel na mão. Vamos se cuidar e vamos também respeitar as normas de segurança. O bebedouro interditado, nós não podemos, né? Você não pode ter acesso ao bebedouro, por isso que a gente fala, traz a garrafinha. Mas se você não trouxe, você vai levantar a sua mão santa. Aí um dos diáconos que está hoje na escala vai trazer para você um copo com água. Amém? Hoje é um dia bacana, especial também. O Gilson me lembrou, até quero agradecer o Gilson. Eu estou feliz, estou vendo várias pessoas com camiseta do Renove. Hoje era para ser o retorno do Renove feminino. Mas glória a Deus, irmão. Nós vamos fazer esse ano ainda, em nome de Jesus. E se não fizer nesse, o ano que vem vai ser tremendo. A 10ª edição vai ser inesquecível. Amém? Então, por força maior, nós não tivemos o seminário. Falar nisso, o seminário depois, o Restaurar, e a gente vai estar devolvendo, fazendo a devolução dos valores que foram pagos, né? Nós já havíamos pago a passagem 2 vezes, né? Na verdade, nós erramos a primeira, pagamos, depois pagamos novamente, mas infelizmente o pastor Tiago não pôde vir. Eu achei por bem cancelar, porque ele estava no estado de São Paulo, teve que ficar em isolamento também por um tempo. Mas no reino a gente nunca perde. Não é verdade? No reino a gente nunca perde. É investimento, né? Perdeu a passagem, mas com certeza da próxima vez ele virá e Deus vai nos abençoar aí com o dobro disso e até mais. Amém? Então nós estaremos devolvendo. Depois o Bruno vai me passar a relação de quem pagou. Eu vou estar procurando e devolvendo a inscrição do Restaurai. Quem encontrou a passagem aí, diga amém. Você que está na sua casa, Êxodo capítulo 17. Mas um pouquinho vamos falar aqui sobre esse título, vencendo, não é vencendo, né? Vencendo era outra, vencendo as aflições. É que eu tenho uma pregação parecida com essa que chama vencendo na força de Deus e não na nossa força, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho também de lutas e vitórias
e de batalhas a serem vencidas. Não é muito diferente do tema que a gente vem abordando. No último domingo, nós ministramos aqui sobre o quê? Combater o bom combate. Paulo, ele recomenda a Timóteo, ele diz: Timóteo, combate, baseado o quê? Nas profecias, naquilo que os profetas falaram, o bom combate, que é o combate que nós temos a certeza da vitória. E hoje nós vamos continuar falando disso. Nós vamos falar de lutas, mas também vamos falar de vitória, porque a vida do crente é marcada por lutas e por vitórias. No meio do caminho sofremos derrotas em algumas das batalhas, às vezes porque não vigiamos, às vezes porque não seguimos as orientações, a qual a palavra do Senhor nos é bem clara. A nossa vida, irmãos, ela é constantemente feita de batalhas e lutas. Como nós falamos no domingo passado, como nós deixamos registrado através da live, nós entendemos que a vida do cristão, como Paulo diz, combatendo o bom combate, é algo que não cessa. Na verdade, nós temos entre um tempo e outro, lembra daquela frase, né? Que em todas as guerras, em meio às tempestades, sempre tem um período de descanso, de bonança, de tranquilidade. Mas rapidamente nós já nos vemos enfrentando algum tipo de situação. As lutas do crente não é só financeira, ela é em vários os âmbitos. A luta do crente é emocional, e quando eu digo crente, é aquele que crê em Jesus Cristo, é aquele que crê no Evangelho da salvação. Ela é emocional, ela é na área da saúde, ela é na área ministerial, não é verdade? Nós ministramos uma vez aqui, hoje falaremos um pouco sobre a angústia, né? Tem aquele que é angustiado da vida e tem aquele que tem a angústia pela vida. O angustiado da vida é aquele que sofre de angústia em si só. Aquele que tem angústia pela vida é aquele que tem angústia pelo sofrimento do outro. Nós ministramos sobre isso aqui. E Deus vai falar ao nosso coração. Jesus disse que no mundo, amados, nós teríamos aflições. Quem está comigo, diga amém. Que nós teríamos o quê? Aflições. E a aflição, ela é um sentimento causado por uma série de outros sentimentos menores que nos acumula a alma. A aflição é algo que ela vem de encontro, somada a um sofrimento por conta de um desgosto que nós passamos, de uma tristeza ocasionada por uma dificuldade, por alguma situação, tipo essa, por exemplo, como nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo em dias de que, se você não tiver uma fé alicerçada em Cristo, nós vivemos na incerteza. Essa é a palavra. Nós conversávamos, era ontem ou hoje, eu e a pastora, onde nós colocamos essa palavra tida hoje como incerteza na vida de muitas pessoas. E somente quem combate o bom combate, somente quem realmente é alicerçado na palavra de Jesus Cristo, essa pessoa sabe passar por esse tipo de situação. Há pouco eu vinha antes de sair da minha casa, antes de vir para a igreja, e eu coloquei, eu tenho muitos pastores, muitas igrejas, né, pessoas até que a gente não conhece, na minha página do Facebook. Eu sou muito mais adepto do Facebook do que das outras mídias. E eu vi uma live onde o pastor estava ministrando, mas ministrando muito cansado, muito desanimado. E de repente ele falou assim: é com muita alegria que nós damos início a esse culto. Mas eu não estava vendo alegria ali. Eu estava vendo, na verdade, uma pessoa sofrida. E eu não estou aqui fazendo crítica não, porque ainda com tanta dificuldade, a pessoa ainda vai, né, fazer um culto online, alguma coisa assim nesse sentido. Mas eu consigo perceber como muitos pastores estão se sentindo nesses dias, somada a essas aflições, a esses sentimentos. Muitos estão cansados pelo meio do caminho. Por exemplo, esse pastor que está internado, ele é um homem valente, de muita fé. E justamente por ter muita fé e avançar ao campo de batalha, foi que ele contraiu esse vírus. Mas não tem muita gente assim não. Tem muita gente que está com medo, está se escondendo, não quer. A gente tem que ser prudente, né? A gente tem que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. E às vezes também nos falta prudência nesse momento de tomar cuidado. Mas
também não é um momento de nós nos desanimarmos. E não somente os pastores. O pastor, ele tem uma obrigação de trazer para os irmãos a esperança. A dizer como Jeremias brada para o povo, né, que ainda há esperança para uma árvore, que mesmo essa árvore sendo cortada, ao cheiro, olha só, ao cheiro das águas, ela brotará e dará o seu fruto no tempo certo. Não é verdade? Então a aflição é uma série de sentimentos ocasionadas por outros pequenos sentimentos. Excesso de preocupação, ansiedade e angústias. E angústia é uma coisa terrível. Quando nós nos sentimos por nós mesmos angustiados, isso traz para nós um peso na alma. Isso tira de nós a alegria de viver, isso tira de nós a vontade, a disposição de prosseguir. A situação é que nós temos vivido em muitas lutas, e nós temos lutado. E na maioria das vezes, não estranho eu falar isso para você não, nós temos sido derrotados. Toda vez que nós desistimos de alguma coisa, toda vez que nós abandonamos algo que vem da parte de Deus para nós, nós desistimos, nós somos derrotados. Está aí uma palavra que não tem no nosso vocabulário: retroceder. Você nunca vai chegar para mim, para a pastora Josi, e fazer um tipo de pergunta onde nós vamos dizer para você: não, recua, volte atrás daquilo que Deus mandou você fazer, daquilo que Deus deu para você como incumbência. Não, você sempre vai ouvir da nossa boca: continue avançando. Pastor, mas está difícil, está ruim, eu estou sofrendo muito. Continue avançando, continue marchando. Você vai morrer no meio do mar? Ou você vai nadar até onde seus braços alcançam, até onde você consegue? Você vai parar de caminhar no deserto? Às vezes você está a 1000 metros de um oásis. Nós temos sido derrotados. E por que nós temos sido derrotados em muitas de nossas lutas, de nossas batalhas? Nós temos perdido algumas batalhas porque nós temos lutado com a nossa força. Eu já disse isso em inúmeros cultos, inúmeras pregações. Inúmeros cultos e inúmeras pregações, que lutar com a nossa força em determinadas batalhas é praticamente um suicídio. Tem coisas que nós podemos fazer com a força do nosso braço, tem coisas que nós podemos fazer com a força da nossa mente. Agora tem batalhas que nós podemos somente vencê-las se nós tivermos fé no Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, que ele diz assim: Timóteo, combate, baseado naquilo que os antigos falaram, do que a palavra de Deus fala. E aí você combate o bom combate. Ele diz: um combate com fé, um combate de quem acredita que vai vencer. E muitos de nós temos convalescido. Por que nós temos convalescidos? Porque em determinadas situações a nossa força não serve para nada. E quando eu digo essa força, não é que você não deve marchar e lutar. Parece que eu estou contradizendo o que agora há pouco eu disse. Mas é quando você acha que você não precisa de Deus. Só você faz. Você sabe fazer. Mas uma coisa que você precisa entender é que nós somos frágeis demais. Eu não culpo um pastor cansado chegar aqui. Eu posso estar no lugar dele daqui a um tempo e chegar desanimado e falar para você: igreja, é com muita alegria que a gente começa esse culto, e vai estar uma tristeza semelhante de um culto fúnebre. E talvez eu chegue a esse ponto, não é porque eu sou um mau pastor, ou porque eu sou um mau cristão, mas vai ver que é porque eu tentei lutar demais com a força do meu braço. Eu fui orgulhoso demais para reconhecer que a minha força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que é Ele, não é os montes que me dá o socorro, porque o meu socorro, ele vem além dos montes. E que chega em determinado ponto da minha vida que não tem como eu prosseguir se não for com a força de Deus.
Nós jamais venceremos aflições nas nossas forças. Porque quando a ciência falha, quando a psicologia, a psiquiatria falha, nos resta a fé. Quando na verdade, no início de tudo, a fé já era suficiente para derrotar todo e qualquer mal. Amém ou não amém? Glória a Deus, vamos interagir. Se nós olharmos atentamente as Escrituras, nós veremos que muitos, ou que todos aqueles a qual Deus levantou, venceram, mas venceram na força de Deus. Se nós olharmos para o próprio apóstolo Paulo, ele venceu. Quando ele diz, eu posso todas as coisas. Quando ele diz, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. É porque ele já sabia que era um vencedor. Quando ele chega no final da sua vida, que ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Ele está dizendo, agora eu vou ser decapitado, eu vou morrer, porque ele diz, estou sendo entregue, né, por oferta, por libação, mas eu alcancei, né, a minha coroa de justiça. Eu alcancei o meu galardão, o meu prêmio. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele mesmo diz isso, quando ele fala que o amor de Cristo me constrange. A pergunta que eu faço para você, antes de nós fazermos a leitura, é qual força você tem lutado? Porque eu olho aqui para pessoas que estão conosco aqui hoje, todos os irmãos, visitantes, que só Deus sabe como você colocou o pé daquela porta de vidro para dentro. Só Deus sabe o que permeia no seu coração, qual que é a luta. Talvez nem você mesmo sabe o que você está sofrendo, mas lá no recôndito, no escondido da sua alma, o Espírito Santo de Deus sabe o que você precisa, porque tem sentimentos que são assim. Vocês vão precisar cuidar, segurar os filhos, amém, amados? Na realidade, hoje nós não poderíamos ter abaixo de 7, mas nós contrariamos, como não saiu no decreto, a gente permitiu, mas lá na sexta igreja, eles falaram, pastor, a gente não vai. Eu falei, bom, vocês sabem, lá na central vai. Então vamos segurar, vamos cuidar. A qualquer momento a gente pode ser visitado também pela vigilância sanitária, e nós não queremos ser motivo de escândalo, não é verdade? Domingo passado nós fizemos a ceia, já tivemos um pequeno problema, os irmãos reclamando de som e aglomeração. E aí o que acontece? O jornal me ligou, na segunda não conseguiu falar comigo, ligou na terça, expliquemos a situação, né? Graças a Deus deu tudo certo, mas nós precisamos ter um cuidado redobrado. E também o cuidado aqui não é pelo motivo de vir aqui ou não, a vigilância ou alguma coisa assim nesse sentido, porque nós estamos dentro da lei, estamos todos dentro da lei. Mas até mesmo por uma questão de segurança, porque, irmãos, esse negócio não dá só em São Paulo, não dá só no interior do estado, está aqui na cidade de Campo Grande. Nós temos 80% dos leitos do SUS ocupados, as UTIs. Então vamos vigiar em nome de Jesus. Voltando aqui, né, com esse pensamento, a luta que você tem lutado, porque você sabe que não está bem. E se você sabe que lá no fundo da sua alma você não está bem, alguma coisa precisa mudar em você, talvez seja o momento em que chegou na sua vida, como aquela mulher do fluxo hemorrágico. Aquela mulher que gastou tudo que ela tinha, que fez tudo o que ela podia fazer, procurou, né, os taumaturgos, que eram os curandeiros, procurou os médicos, procurou tudo o que ela podia fazer e o que o dinheiro dela podia pagar, e gastou tudo. Mas aquele fluxo de sangue nela não cessava. Até que chegou um momento em que ela entendeu na vida dela que somente Jesus poderia trazer uma cura e uma mudança para a vida dela. E a questão não era só cessar o sangue, mas curar também a sua alma. Então eu quero que você feche os olhos por um instante e declare diante do Senhor essa luta que você não tem conseguido vencer, e já coloca agora no altar do Senhor e diga a Ele: eu quero vencer, eu quero combater o bom combate, Senhor. Talvez você não sabe, talvez seja até uma crise existencial, mas coloca se o seu problema na saúde física ou emocional, para que o Senhor entre com a providência e cure você em nome de Jesus, de uma vez por todas, e para que você vença na
na força de Deus e para que você supere e vença todas as aflições, porque Jesus já declarou que Ele venceu o mundo. Agora vamos fazer a leitura lá em Êxodo capítulo 17, versículos de 8 a 13. Você que está em casa, Êxodo capítulo 17, versículos de 8 a 13. Vamos fazer uma leitura agora em pé, em nome de Jesus. Você que se encontra aqui, você também que está na sua casa, mandamos um abraço ao irmão Rafael, que não está podendo vir. Deus abençoe, amém. Irmão Célio, Tatiele, a Cristina, o Rickson, que não puderam estar aqui hoje, a Fran, o Fábio, a irmã Laídes, todos os nossos irmãos, irmão presbítero Rodrigo, a Fran, que também não puderam estar aqui, que Deus abençoe. A irmã Marilene, irmãos, o exame dela de Covid deu negativo. Pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Amém? Estamos também aqui com o Elvis, o exame de Covid do Elvis também deu negativo. Vamos aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Aqui, a irmã Nelly deu exame negativo. Vamos aplaudir Jesus por isso? Lá no fundo, presbítero Hamilton, policial civil, o exame deu negativo. Aplauda bem forte Jesus. Não sejam tímidos, irmãos. Ele é maravilhoso e tem cuidado dos seus. Amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 17, versículo de 8 a 13. A palavra do Senhor diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Versículo 11. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que se pôs o sol. Versículo 13. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Amém? Diga comigo. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Podeis assentar glorificando o nome de Jesus. Amém? Essa palavra para mim é um bálsamo. Nós já falamos também muito sobre ela. Nós tivemos um episódio no ano 2017 no Renove, com o nosso irmão Josiel, também devemos estar orando pelo irmão Josiel para que Deus dê o livramento para ele. Também tem sofrido, pagado um preço. Todos nós sabemos o acontecido, o que aconteceu com ele. Então vamos estar orando por ele. E eu lembro que lá nós estávamos, foi um dos renoves, pelo menos masculino, que nós tivemos, com um teor muito forte na área da libertação. Então houve muitas possessões naquele renove de 2017, naquela chácara lá na saída das 3 Barras. Então a gente precisou ter um excesso, um contingente reforçado na intercessão. E eu lembro que as batalhas eram muito fortes, Tinha situações que nós tínhamos que ir lá e expulsar com muita autoridade, porque estavam fazendo bagunça lá. Acharam que os capirotos, uma convenção deles, achou que ia chegar lá e ia fazer a festa, Mas nós, em nome de Jesus, botamos tudo para correr em 2017. Mas eu me lembro de um episódio que nós temos até a foto registrada, onde o irmão Josiel estava lá no fundo intercedendo, e ele intercedia e chorava o tempo todo. Quem lembra dessa cena? E eu lembro que ele não estava mais conseguindo. Eu fico emocionado quando eu lembro disso, porque eu sei da sinceridade daquele momento. E eu lembro que o braço dele começou a fraquejar. E 2 irmãos, me fale aqui, quem foi os 2 irmãos? Um segurou de um lado, o outro do outro. Um foi o Mussa e o outro foi o Hamilton. Foi o Hamilton e o Mussa
que foram lá do lado e suspenderam os braços do Josiel. Aí depois eu acho até que eles colocaram o ombro também, cansaram, e ficou ali o tempo todo. E geralmente os intercessores do Renove se revezam, né, a cada, acho que é 20 minutos, 15 minutos, 25 minutos, não lembro bem, né, e eles se revezavam, e ali foi horas. Foi horas, porque é como se eu estivesse vendo essa cena aonde Moisés sobe no cume do monte, no cume do outeiro, né? Significa que não era um monte muito alto, mas era um lugar onde eles podiam também visualizar Moisés, Arão e U. E no momento em que os braços pesaram, ali chega Arão. Gente, baixa o volume do celular, amém? E suspenderam um de um lado e outro de outro. Então, naquele momento, enquanto o braço estava estendido, assim foi até o final. Até o final, onde Israel prevaleceu. Como eu disse, nós enfrentamos muitas batalhas. E nós enfrentamos batalhas de diversas naturezas. Desde um trauma que nós temos, desde o nosso do ventre materno, onde nós fomos gerados, na nossa infância, adolescência, juventude e até agora, não é verdade? Quem diz que pessoa, né, já de idade não sofre trauma? Quem diz que não? São traumas emocionais. Lutas que nós passamos no nosso cotidiano. Um casamento desestruturado, violento. Filhos nas drogas, na prostituição, se entregando a toda sorte de paixões. Porque eu não estou pregando aqui dentro de uma religiosidade, não. Estou falando de uma realidade que nós vivemos. Quando eu vejo jovens na igreja, eu fico muito feliz, porque eu sei o que está acontecendo lá fora. Eu vivi essa realidade. Eu não sou cristão protestante de berço, não, irmãos. Até uns anos atrás aí eu estava fazendo as coisas tudo errada. Até o ano de 2006, né? Até o ano de 2006 para mim foi 2007 para cá já foi o ano da minha redenção. E nós vemos, a gente vem lutando, a gente vem enfrentando essas lutas ao longo de nossas vidas. E algumas das lutas que nós sofremos, nós podemos dizer que são de baixa proporção. O que é uma luta de baixa proporção? É aquela luta do cotidiano, sabe aquela luta? É um estresse. Porque veja bem, quando a gente fala de um casamento desestruturado, não estou falando que toda briga que um casal tem já é uma desestrutura, né, do casal, do cônjuge. Eu acho assim, que quando um negócio é perfeito demais, às vezes pode dar um problema. Eu amo não ser um casal perfeito com a minha esposa. Nós não somos perfeitos. Nós nos amamos, eu acho que a gente não precisa nem dizer para vocês o tanto. Porque a igreja vê e sente isso. Porque nós discordamos em várias coisas. Tem um tipo de casa que ela gosta e eu não gosto. Tem um tipo de cor que ela gosta e eu não gosto. Tem um tipo de música que ela gosta e eu não gosto, né? Às vezes ela briga comigo. Esses dias mesmo ela tem brigado muito, estressa, fica estressado. Aí hoje eu fiz até uma chantagem emocional. Falou, já voltou a ficar brava comigo. A Cacemes é bem ali na Mato Grosso, hein? Ameaçando ela. Mas são coisas do cotidiano, coisas que nós superamos, não é verdade? E o amor fala mais alto, o companheirismo, o altruísmo fala muito mais alto do que isso. Sem contar outras coisas, um problema que a gente tem na empresa, um problema com o filho, enfim, várias situações, um problema financeiro, a gente suporta, a gente passa por cima disso, a gente vence e a gente continua prosseguindo. Mas existem batalhas que, quando nós olhamos para ela, nós não vemos a menor possibilidade humana de vencê-la. Por exemplo, esse é um momento que nós precisamos orar por esse pastor, por esse nosso amigo pastor. Nós vivemos agora dias de muita oração. Nós oramos pela vida do Elvis. Lá atrás, quando nós oramos pela vida da Nelly, pela vida do Hamilton, nós oramos e pedimos. Domingo passado pedimos pela vida do Júnior. Passou mal, não pôde vir para a Santa Ceia, né? Esse dia o Mário também gripou, era uma gripe que não passava. E nós oramos.
Em situações que a gente pede para Deus, é porque só Deus mesmo. Eu creio que o pastor Digenal vai receber alta daquele hospital. Eu creio em orações como essa, que faz toda a diferença no mundo espiritual. Mas somente Deus. E por isso nós oramos. E por isso nós entregamos para Ele. Um problema de uma leve dor de cabeça, você resolve comprando um dipirona. Mas uma enxaqueca que não passa dia após dia, e médico nenhum consegue dar jeito na sua dor de cabeça, somente um milagre. Tem coisas que somente um milagre. Um câncer é um milagre. As pessoas falam, tem cura para câncer. É que eles não revelam. Eu nunca vi. Eu vi milagre. A pessoa sendo curada do câncer por um milagre. Nós temos a Tatiele aqui na igreja. Ela está passando esse período lá em Rio Verde. A Tatiele é um milagre. E ela sabe, tanto que ela testemunha. Milagre. A pastora Josi foi curada por milagre. Quando voltou a segunda vez, fez a cirurgia lá no colo do útero. Foi milagre. E só Deus pode fazer milagre. E eu não posso. Eu não posso fazer um milagre na sua vida. O pastor Roberto não pode. E nem você pode fazer na minha. E é isso que nós precisamos entender. Que existem lutas que nós devemos batalhar elas e vencê-las. Combatendo o bom combate. Mas tem o bom combate que a gente tem que avançar, mas acreditando que Deus está na frente e vencendo por nós. E se nós não tivermos essa fé, nós não vencemos. Tem situações que nós não vemos a condição humana de vencê-la. E se de fato nós tentarmos vencê-la somente com a força do nosso braço, então nós perdemos a batalha. Você sabe que muitos dos nossos sonhos são frustrados por causa disso? Nós somos frustrados por causa disso, de achar que a gente pode. Tem um exemplo bíblico muito bom, não está aqui no esboço do sermão. Mas nós vemos que o povo de Israel, depois que eles ganham, por exemplo, essa batalha contra os amalequitas, Israel começa a avançar e vencer todas as batalhas. Quando Josué atravessa o Jordão e eles se deparam com a grande cidade de Jericó, eles vão ali e tem uma vitória extraordinária. Mas nenhum hebreu, nenhum israelita jogou uma pedra sequer nas muralhas de Jericó, que eram, humanamente falando, intransponíveis. Não jogaram uma pedra. Parece coisa de louco, né? Mas parece que derrubaram gritando. Não, não foram eles que derrubaram com o grito. Eles derrubaram com a fé. Foram os anjos do Senhor que foram lá e derrubou tudo a ordem do Senhor. Porque o general do exército do Senhor estava lá, que é o próprio Jesus, numa forma teofânica. Onde ele disse para Josué, você faça assim, assim e assim. E depois vai tocar as trombetas. E depois o povo vai gritar com um alarido de guerra. E vai cair. E caiu. E ninguém encostou um dedo. Ninguém encostou um dedo. Eles venceram na força de Deus. Nós acabamos de ler aqui uma passagem bíblica que você deve classificar como extraordinária. Porque enquanto os braços estavam levantados, eles venciam. Quer dizer o quê? Enquanto ele estava orando. Enquanto ele estava fazendo o quê? Intercedendo. Enquanto ele estava fazendo o quê? Acreditando. E cada um fazia a sua parte. Moisés orava, mas os guerreiros batalhavam. E quando a força de Moisés começou a convalescer, aí vai lá Arão e Ur, e cada um pega de um lado, porque o povo de Israel tinha que prevalecer. O povo de Deus tem que vencer. Você precisa vencer, meu irmão, minha irmã. Você que está na sua casa, você precisa vencer. Você não foi chamado para ser um perdedor. Nenhum de nós. Nós perdemos porque nós lutamos com a nossa força. Porque a nossa fé, na maioria das vezes, tem sido uma fé muito pequena, muito rasa. A palavra diz que em Cristo nós somos o quê? Mais do que o quê? Vencedores. É para isso que nós somos chamados, para vencer.
Nós também não recebemos um espírito de covardia, de derrota, não. Nós recebemos um espírito de coragem, valente, que é o Espírito Santo. E nós não devemos nos acovardar, nós devemos lutar. E quando a gente não consegue lutar, nós devemos exercer com muita força o quê? A nossa fé. Então nós temos que ter essa passagem como extraordinária nas nossas vidas. Porque essa passagem, ela nos diz como vencer as batalhas das nossas vidas. Ela diz como nós podemos suportá-las, vencê-las e superá-las também. A palavra, ela se refere à primeira batalha dos hebreus após o êxodo do Egito. Essa palavra que nós lemos é uma batalha a qual eles saem contra o rei Amaleque, o rei dos amalequitas. Aos olhos humanos, a derrota de Israel era certa. Eu vou dizer para você por que a derrota de Israel era certa aos olhos humanos. Você vai entender. Porque nesse momento, nenhum deles tinha uma experiência de batalha. Um pastor, quando ele vai para o púlpito a primeira vez pregar como pastor, você não tem noção das coisas que ele sente. Você não tem noção. Eu preguei como presbítero, como líder de jovem, eu fiz orações, aberturas de culto. Mas eu lembro que no primeiro dia que eu peguei o microfone, onde o pastor Jaime, lá no Taverópolis, falou: agora você vai pastorear aqui. E eu preguei justamente uma palavra chamada assim, um espelho chamado Josué. Alguém a quem eu devo me espelhar, olhar para ele e querer ser como ele, valente, né, experiente na batalha. Mas ele também teve sua primeira vez. E a sua primeira vez foi aqui, ó. Quando esses camaradas saem para o campo de batalha, veja bem, você que acha que não vai vencer, você que talvez há anos na sua vida se sente um derrotado ou uma derrotada porque você não consegue vencer. Nesse momento, quem vai para o campo de batalha são os ex-escravos do Egito, fazedores de tijolos, agricultores, pecuaristas, né? Cuidavam de animais. Pessoas simples, nós poderíamos dizer camponeses, se eles não fossem escravos. E simplesmente foram. Talvez com os armamentos que eles ainda conseguiram resgatar daquilo que era dos soldados de Faraó, mas não tinham muita instrução. Simplesmente foram, porque também eles não podiam retroceder. Quando você retrocede de uma batalha, de uma situação, e você não avança com fé no Senhor, veja bem, você abandona a batalha, mas o problema, as marcas que você carrega, os sentimentos que estão dentro de você, não recuam, ficam em você. E se torna tão latente que uma hora você não vai suportar. Eu adotei a seguinte política na minha vida. A minha vida funciona assim hoje. Todas as coisas que eu preciso resolver, eu prefiro resolver logo. Se for com Deus, se for com os irmãos, se for com a minha esposa, se for comigo mesmo, eu prefiro resolver logo. Quando eu estava lá na UTI, o médico pegou e me deu a notícia que eu faria um cateterismo. E começou a tranquilizar meu coração e dizer ali para mim que, na verdade, eu ficasse tranquilo, que aquilo era um excesso de cuidado e que não me preocupasse. Pô, o cara vai enfiar um trem na minha veia, que vai até lá no meu coração, eu não vou preocupar. Né? E ele falou ali: não, mas tudo bem, seu Roberto, a gente vai fazer amanhã, tal hora, e papapá, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí de repente chega a médica e dá uma olhada nos papéis e começa a conversar para lá e não sei o que. Ela fala: não, nós temos que mandar agora, vamos mandar agora. E me fala lá, seu Roberto. Eu falei: eu já prefiro que seja agora mesmo. Imagina, eu vou ficar naquela incerteza até no outro dia, na agonia, numa ansiedade danada, né? Se o trem está entupido e tem que enfiar o arame lá dentro, enfia logo. Vamos passar logo por isso. Bora resolver. E naquele dia mesmo, graças a Deus, resolveu, deu tudo certo. Botaram as molinhas lá na veia e tudo bem. 2 dias depois eu já estava dando um beijo na minha nega lá no apartamento do hospital.
Assim também eu resolvo. Quando eu tenho um problema, eu vou ficar me remoendo. Eu já perdi sono por causa de crente, de membro de igreja. Eu já perdi sono por causa de pastor. Eu já perdi sono por causa de perseguição. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero ir lá e resolver. Se eu tiver que pedir perdão, eu peço. Se eu tiver que ouvir perdão, ou se eu tiver que perdoar a pessoa sem ela pedir perdão, eu perdoo também. E eu sigo a minha vida e já resolvo logo. Nós precisamos saber quem nós somos. Então esse povo vai para a batalha. Eles não retrocedem, eles não recuam, eles avançam, assim como você deve avançar. Eles foram chamados para ser vencedores, porque a eles foi prometido uma terra que mana leite e mel. Eu não vou dizer manava leite e mel, porque ainda mana leite e mel. E para eles conquistarem aquela terra, eles deveriam entrar nela e batalhar e lutar por ela na força de Deus. É assim que o crente tem que fazer. É assim que a gente vai suportar e superar e vencer essa pandemia. Eu não sei dizer quantos de nós vai pegar esse trem. Eu profetizo que ninguém vai pegar, em nome de Jesus. Mas nós temos que estar preparados e com uma fé muito viva. Então esse povo vai para lá assim como quem não tinha experiência, mas vão na força de Deus. E a luta, agora, entenda uma coisa, não era somente eles irem sem experiência, mas qual era o seu adversário. Nós falamos domingo passado de futebol aqui um pouquinho, né? Os irmãos tudo ficou com medo de erguer a mão. Os crentes até jogam bola e brigam na quadra aqui de vez em quando, os crentes aqui da igreja, pensam que eu não sei. Que agora deu uma parada, né? Parou. Ele se xingava lá, achava que eu não sabia não aqui, que se estranhava lá na quadra. Aí um andou quebrando o pé, o outro dedo, o outro andou com luxação, e Deus andou derrubando os portão em cima. Aí sossegou. Mas jogar bola não é pecado não, irmãos. Então quando eu perguntar aqui de futebol, você pode se manifestar aí. Não foi aquele sentimento do 7-1 lá na Alemanha? A Márcia assistiu. Tá vendo? Que coisa terrível. Nossa, agora a Alemanha era o troço. Até hoje, para jogar contra a Alemanha, deve dar um frio na espinha de quem é amante do futebol. Esses soldados aqui, que os ex-escravos, tipo camponeses, vai lutar contra eles, eram homens experientes na batalha. Eram soldados fortes. Você já assistiu os 300 de Esparta? Aquilo tudo é efeito, né? Para botar aquilo lá. Os cabras tudo fortão, né? Mas é como se fosse tudo daquele jeito. E os israelitas tudo mirradinho, barbudinho, narigudinho, para a batalha. Esse era o quadro. E muitas das vezes esse é o quadro da nossa vida. Você é muito pequeno diante do problema que você vai enfrentar na frente. Mas você tem que saber quem está na tua retaguarda ou na tua frente. Aí é que está a questão. Quando Davi vai lá tão pequeno, para lutar com um cara tão grande como Golias, ele não estava confiando na funda, que é o estilingue dele, e na pedra. Ele não confiou na armadura de Saul, colocaram a armadura de Saul nele, aquela armadura ficou desajeitada, ficou grande, não dava para ele se mover direito. Não, ele foi lá com a sua roupa simples de um pastor de ovelha. Ele foi lá com um bordazinho de couro, com umas pedrinhas lá dentro, que ele espantava os bichos para não avançar sobre as ovelhas do seu pai Jessé. E de repente ele vai lá e vence. Mas quem venceu Golias foi Davi. O povo cantava, né, que Saul matou seus 1000 e Davi matou os seus 10.000 ou seus 10 milhares. E não foi Davi quem derrubou Golias. Não foi a pedra da sua funda. Não foi ela. Foi o Senhor dos exércitos. Porque quando ele disse: quem é, pois, este incircunciso para vir aqui e afrontar o exército do Deus vivo? Então Deus vai na frente dessa batalha e vence para Davi. Aqui não é diferente. Era uma luta de soldados nômades, experientes, contra escravos sem habilidade de guerra nenhuma. Agora imagina depois que você ainda consegue habilidade. Mas Moisés diz assim a Josué,
que ele fosse pelejar na batalha. Ele chega e diz: vai, Josué, e vai na fé, e vai tranquilo. Moisés fala para Josué: você vai nessa batalha. E ele diz que estaria em cima de um monte. Eu estarei próximo de vocês. E eu estarei o quê? Orando. Eu estarei fazendo o quê? Intercedendo. Eu estarei ali de prontidão, em cima do monte, com os meus braços estendidos, com um bordão, a vara do Senhor levantada, enquanto vocês pelejam no vale. Hoje não é diferente. Você tem intercessor do seu pastor, da sua pastora, dos seus líderes da sua igreja. Mas hoje você tem algo extraordinário, que vai além das nossas forças, que é o próprio Espírito de Deus que intercede por você, com gemidos inexprimíveis, até quando você já não consegue mais. Até só quando a sua alma geme, não é nem a sua boca, é o Espírito Santo que gera e leva súplicas a Deus. Ele intercede e ele não cansa os braços, amém? Por isso você não pode desistir. Preste atenção no versículo de número 10. A palavra do Senhor diz assim: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Ou seja, Moisés intercedeu por Israel sozinho até um determinado ponto. Como eu disse para você no início, até um determinado ponto a gente consegue ir sozinho. Agora entra também a questão de você precisar dos irmãos, da intercessão, das orações. Hoje o pastor disse para mim no telefone, eu até conversei bem pouquinho para não ficar tomando o fôlego dele. Mas ele disse: ora, pastor, porque eu creio na oração dos crentes. Eu creio no poder de uma igreja que ora. Eu falei: a gente vai estar orando pelo Senhor, sim. Nós estaremos orando, sim. Moisés não subiu lá com a força só do seu braço apenas. Ele foi fazer a obra. Mas chegou um dado momento que ele precisava de um auxílio. E sozinho ali ele já não aguentava mais. Então Arão e Hur já subiu com ele, porque Moisés não era bobo. Moisés já chamou 2 companheiros junto. A palavra do Senhor diz que onde há 2 ou mais, aonde há 2 ou mais, ali estarei também. E então no versículo de número 12, nós vemos acontecer algo extraordinário também. A palavra de Deus diz assim, que porém as mãos de Moisés eram pesadas, ou seja, se tornaram muito cansadas. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, ajudaram em oração, e não somente oração, mas levar junto o peso daquilo, de não enfrentar sozinho. Não, Moisés, você não pode, nós vamos ajudar você agora. E aqui diz que um de um lado e outro do outro, e Moisés no centro. Eles auxiliaram Moisés a interceder pelo povo de Israel, um de um lado e outro do outro. E aqui diz na sequência: assim ficaram as suas mãos firmes até que se pôs o sol. Nós vencemos até um determinado momento da nossa força. Nós precisamos da força do nosso irmão também, que nos ajuda em oração, para vencermos também na força de Deus, amém? Todos estão entendendo aqui? Quem entende, diga amém. Você em casa que não está compreendendo, escreva aqui que o Bruno responde. É por isso que Josué e todo Israel prevaleceu. É por isso que Israel e Josué venceu contra Amaleque e o seu exército. Porque venceram, lutaram juntos, se uniram e venceram na força de Deus. Versículo 13 diz assim: e assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Moisés sabia, irmãos, que somente com a força dos filhos de Israel não seriam suficientes. Eu acabei falando outra coisa e eu não concluí uma coisa que eu disse aqui logo no começo. Lembra que eles venceram e derrubaram Jericó? Que era a maior cidade, era a maior muralha, era intransponível aos olhos humanos. Mas um pouquinho mais à frente, eles perdem uma luta.
para uma cidadezinha que, comparada a Jericó, era uma vila muito pequena e que nem era protegida por muralhas. E eles perderam para uma cidade chamada Ai, porque eles foram lá muito assim: esse time é fraco, vamos mandar o time reserva, vamos mandar os soldados que são rasos, né? Não tem muita experiência de batalha, para a gente não cansar os soldados de frente. Prevaleceram, mandaram um número muito maior do que não somente os soldados de Ai, mas os habitantes de Ai, e perderam a batalha. E por que eles perderam? Porque alguns soldados de Israel morreram, e porque um exército muito maior teve que sair correndo e voltar ali aonde eles estavam acampados. Porque Deus não estava nessa batalha. Deus tem que estar com você na sua batalha. Ele tem que estar à frente da sua batalha. Então Moisés sabia claramente que somente na força dos braços, mesmo porque eles não tinham experiência, isso não seria suficiente para vencer. Eles perderiam, tanto que quando baixava o braço, Amaleque começava a prevalecer. É como se Deus estivesse se retirando da batalha e eles começavam a perder. Moisés sabia que a coragem de Josué não era o bastante para vencer uma batalha. Entenda que chega um momento em que você tem que se tornar dependente de Deus. Está aqui uma palavra que nós usamos aqui: dependência é algo ruim. Dependência financeira é ruim. Dependência química é ruim. Dependência emocional é terrível. Tudo isso torna-se cativeiros, né, em nossas vidas. Mas esse tipo de dependência a gente deve ter. Esse tipo de dependência a gente deve ter. Depender de Deus. Fazer aquilo que Ele nos ensinou a fazer e nos deu capacidade de fazer. Mas aquilo que só Ele pode fazer por nós, nós devemos reconhecer e permitir. E acreditar que Ele vai fazer. Para de declarar o fim sobre a sua vida. Para de decretar a sua falência. Você mesmo fala isso. Você mesmo tem entregado os pontos. Quando você diz: não dá mais, eu não vou mais, eu não quero mais, eu frustrei. Eu frustrei com a minha vida. Você nem sabe o tanto ainda que Deus quer que você viva e que você produza para Ele no reino, para estar falando tal coisa. Deus era quem venceria esta batalha pelo seu povo, e sempre vai ser assim na nossa vida. Toda e qualquer batalha que nós saiamos dela vencedores, a atribuição é a Ele, a Deus, que nos deu a condição de vencer. As derrotas nós atribuímos a quem? Ao diabo? A Satanás? Ao príncipe desse mundo aqui? O Deus desse século, como diz? Claro que não. Ele só pega crédito. As nossas falhas e as nossas derrotas são nossa culpa. A culpa é nossa. Quando nós fracassamos, a culpa é nossa. Nós somos culpados do fracasso. Porque nós não queremos batalhar na força de Deus. Tem pessoas, assim como eu vou me usar de exemplo, que passa por algumas situações na vida. Uma carência paterna, pega um descaminho, faz coisas erradas. Não é porque tem uma má família, não. Minha família é uma família muito boa. Os meus irmãos sempre foram pessoas que trabalhou, sempre. Eu fui o único assim que deu trabalho para minha mãe. Sou o caçula de 4 irmãos. Um já veio a falecer, como eu já testemunhei para vocês. Minha irmã mora em Dourados, meu irmão mora em Primavera do Leste e eu aqui em Campo Grande. Mas eu tive sim as minhas carências. E eu vivi a minha vida inteira, até o momento de eu passar por uma situação e eu ter que ser preso,
minha família ser submetida a um jugo que não era deles. Por exemplo, esse jugo eu falava, não era dela, não era da Josi, da pastora Josi, não era da minha família. Eu fiquei 1 ano preso antes da minha conversão. 1 ano preso, eu fui preso pela Polícia Federal, a maioria aqui sabe do testemunho. E eu fui encontrar a cura para minha alma, eu já estava pastoreando há 5 anos. Quando eu saí da prisão, eu saí absolvido, eu entreguei de fato a minha vida para Jesus. Eu não tive... Gente, por favor, desliga o celular. É bem o meu neto, né? Eu não tive incidentes assim, o pastor caiu, ou o Roberto caiu, ou o presbítero Roberto caiu, voltou. Não, eu sofri muitas lutas, mas em todas elas eu prevaleci. Todas elas eu venci. Tive meus erros, minhas falhas, mas nunca me desviei nem para a esquerda nem para a direita. Desde o momento. Só que eu já estava na igreja e estava ferido. E depois de pastorear na igreja 5 anos, é que eu fui encontrar cura para minha alma, para os traumas, para as coisas que eu poderia ter vivido diferente lá atrás, mas eu não vivi, porque eu carregava aquelas coisas dentro de mim. Porque ninguém me ensinou como vencer na força de Deus. Então, a gente chega em determinado momento da minha vida, talvez você está aqui ouvindo e falando assim, é fácil, pastor, o senhor falar, mas o senhor não está sentindo o que eu sinto, eu já senti. Eu sou como quem pode falar daquilo que está falando. Talvez até hoje você não conseguiu vencer, mas hoje você está o quê? Pegando uma receita, como uma receita de fazer um bolo, como uma receita médica, sabendo que se você tomar aquela medicação, você sara. E assim nós aprendemos. Quando nós não conseguimos, temos que buscar ajuda. Moisés precisou da ajuda de Arão e Hur, 2 pessoas de confiança, que subiram com ele no outeiro e suspenderam seus braços. Se não fossem pessoas boas, Deus mesmo tinha rejeitado a ajuda deles. E às vezes você não está conseguindo vencer porque você precisa de ajuda. Então você precisa de alguém que te ensina o caminho das pedras também. Eu entendo isso. Eu não só estou jogando aqui uma pregação no ar e dizer para você, vence a força de Deus, você sai aqui falando pensamento positivo, isso aqui não é coach. Nós precisamos conhecer e confiar. Como confiar em quem não se conhece? Então primeiro nós conhecemos, depois nós confiamos, entregamos a nossa vida a Ele. Por isso que usa o termo, fulano entregou a vida para Jesus. O termo aceitou Jesus é uma coisa que a gente coloca na nossa boca, como se Jesus estivesse pedindo aceitação para alguém. Na verdade, Ele já nos aceitou lá na cruz. Mas eu acho bacana o termo quando diz assim, que a pessoa entregou a vida dela para Jesus. Se entregou para Jesus, confiou e se jogou nos braços. Assim aconteceu comigo. Assim as minhas feridas foram curadas. Hoje resta o que das minhas feridas? As cicatrizes. Muitas delas parecia que estava curada, mas não, teve que ser removida, teve que ser tocada de novo, teve que ser raspada a inflamação e fechada de novo, como diz lá em Oséias, capítulo 3, capítulo 4, onde diz que o próprio Deus, Ele abre a ferida, Ele reabre ela, e Ele trata e Ele fecha ela. A coragem de Josué, mesmo sendo um homem valente, não era suficiente se Deus não estivesse no propósito. Hoje você tem que sair daqui com esse pensamento, que sofrimento já chega, está na hora de parar já. Está na hora de cessar isso. Essa escassez de alegria na sua vida está na hora de cessar. Essa amargura que carrega na alma está na hora de parar. A palavra do Senhor diz que há um bálsamo que cura isso. Esse óleo é de Deus. Usa-se a expressão que há o bálsamo em Gileade, que há médico em Gileade, que o remédio está em Gileade. É Jesus, Ele pode. O Espírito Santo pode ser o farmacêutico que te aplica esse bálsamo, que cura a sua alma, se você aprender a vencer na força de Deus. A vencer o quê? As aflições.
Deus era quem vencia, ou quem venceria aquela batalha pelo seu povo, e Moisés sabia disso. Moisés dependia unicamente de Deus para realizar os milagres sobre toda a nação de Israel. Nós encerramos o culto domingo passado dizendo o seguinte: que quando Moisés ia sair para a batalha, ele parou e disse: Senhor, sozinho eu não vou. Se a sua presença não for comigo, eu não irei. Se tu comigo não fores, eu não irei. Parece até que ele está brigando com Deus, né? Não, ele está sendo sabido. Porque aí é onde nós pecamos. Aí é onde nós caímos. Aí é onde nós erramos. Não, eu vou. Eu já tenho experiência nisso. Eu já tenho experiência, eu vou lá e eu resolvo isso. Não, Deus, fica aqui, que o que eu vou fazer ali o Senhor não pode ver, com coisa que Ele não vai ver. Todas as coisas que foram feitas no Egito, foi Deus que agiu através de Moisés. Cada praga, cada milagre que foi operado no percurso dos 40 anos no deserto, foi Deus e só Deus. Por isso toda a honra e glória é dele. Olha a declaração de dependência de Moisés a Deus. É uma declaração de dependência que nós temos que fazer a Deus também. Êxodo capítulo 3, versículo 11 diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus responde lá no versículo 12. Deus respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. O que você vê de extraordinário nisso? Primeiro Moisés diz: Quem sou eu para ir? Eu sou muito pequeno para ir lá resolver a situação. Mas no versículo 12, Deus diz para ele assim: Eu serei contigo. E lá na frente quando ele diz: Mas espera aí, Senhor, quando eu chegar lá no faraó, o que eu vou dizer para ele que é o Senhor? Ele diz: Moisés, apenas diga: Eu sou, me enviou. O tempo todo Deus está falando para Moisés: Eu sou contigo, eu sou, eu vou. Ah, mas se perguntarem quem foi que me deu autoridade para você falar: Eu sou, me enviou. Eu sou, o grande eu sou, me enviou. Nós aprendemos aqui, irmãos, que existem duas formas para vencermos batalha, ou batalhas. E a primeira delas é depender de Deus. É depender de Deus. Você precisa ser dependente de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você precisa disso. Nós não professamos essa fé à toa. Nós professamos essa fé para dizer: nós dependemos dele. Nós precisamos dele para continuar vivos, e não somente vivos, mas herdar a eternidade. Nós precisamos de Deus. Então uma coisa nós aprendemos nisso. Já estou encerrando. E o segundo ponto que nós entendemos aqui, que nós aprendemos outra forma de vencer batalhas também. Nós precisamos do outro. Nós precisamos dos nossos irmãos. Nós precisamos da igreja. Agora eu preciso puxar a orelha dos crentes. Vocês viram como que demorou para a gente fechar aquele relógio de oração? Quantos perceberam na demora para fechar o relógio? Levanta a mão. Ou só foi eu? Você vê que num grupo de quase 100 pessoas, nós não estávamos conseguindo fechar 24 os horários de oração. E eu coloquei lá. Falei: Terra, vê se você não quer colocar o seu nome aí agora para orar, ou está achando que é difícil demais você orar 1 hora, mas talvez amanhã você que vai precisar de muita oração. Quantos aqui já precisou de oração da igreja? Levanta a mão. Eu precisei esse dia muito, hein? Oraram por você, não? Oraram? Então sempre ore pelo outro. Se coloque na brecha pelo teu irmão. Ame ele como a ti mesmo.
se nós vivermos em Deus e nós amarmos a Deus como nós declaramos, esse amor só é válido se a gente ama nosso irmão e se a gente se preocupa com ele. O próprio Jesus diz isso. Se você ama o seu irmão, então você também me ama. E por isso nós intercedemos. E por um momento o meu coração se entristeceu, porque eu vi que tem pessoas que não se preocupam em orar, mas não hesitam em pedir oração. Não hesitam em pedir oração. Tinha que ter dado briga, irmãos, por causa de horário. Tinha que ter dado confusão lá, no bom sentido, por causa de horário. Eu até não fiz objeção dos casais orarem juntos, que é bacana o casal orar junto. Apesar que a pastora Josi pegou um horário, eu peguei outro, para a gente interceder. Então eu não fiz objeção. Se orar separado também, não tem problema. Mas tanta gente que deixou de pôr o nome. Nós temos que aprender com isso. Arão e Ur não titubearam. Sabe o que é titubear? É incerteza. Vou ou não vou? É ou não é? É o muro. Eles não titubearam, eles simplesmente foram. E quando chegou um momento, o Moisés não precisou gritar: ô Arão, ô Ur, o meu braço está pesado, está cansando. Não, simplesmente eles perceberam a necessidade e oraram. E foram lá e ajudaram. E não somente suspenderam, oraram juntos. Então nós aprendemos aqui duas formas de vencer batalha. A primeira dela é depender de Deus. E a segunda também dos nossos irmãos, orarmos juntos, pedirmos ajuda também. Pedirmos ajuda também. Se você tem lutado e tem sentido um peso insuportável, entenda que você está lutando sozinho. Pode subir, Ministério do Louvor. O Elvis continua comigo. Só se posiciona no Ministério do Louvor, por favor. Se você tem sentido um peso insuportável, saiba que você está lutando sozinho, sozinha, com forças pessoais, em coisas que você deveria já ter pedido socorro há muito tempo, pedido para Deus ir à frente há muito tempo. E se você continuar dessa forma, mais cedo ou mais tarde você cai também. Por isso Deus hoje fala ao seu coração que Ele é a força que você precisa. Ele é a força, o socorro bem presente na hora das batalhas. A guerra não acabou. Talvez muitos de nós desceremos à sepultura e a guerra vai continuar. Mas de batalha em batalha, nós somos chamados para sermos mais que vencedores. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele é a força, o socorro bem presente na hora das batalhas, na hora da aflição, na hora do medo, na hora da dor, na hora da incerteza, irmãos. Se nós acreditarmos, ou se nós acreditamos na palavra, então nós sabemos que esse negócio de autoajuda, que esse negócio de autodidata, essas de autossuficiência não funciona em determinadas situações. Eu perguntei uma vez, né? Você é uma pessoa autodidata? Uma pessoa levantou a mão. Então você precisa começar a pensar, porque o autodidata, ele é o autossuficiente também, ele não precisa de nada. Tudo que ele faz, ele resolve sozinho. Tem coisas que você ser um autodidata é bom, tem coisas que não é bom. Eu já fui uma pessoa autodidata. Eu resolvo muita coisa. Se eu chegar aqui e o Bruno não tiver chegado, eu preparo o fio, eu faço o teste de áudio, eu cato a mesa aqui, eu levo lá fora, eu ligo todos os equipamentos, né? A gente liga, libera o som, afina aqui o microfone do Elvis. Eu vou fazendo as coisas todas. Agora eu estou mais tranquilo. Antigamente eu dava mais trabalho lá para o presbítero Ziel. Hoje ele trabalha mais tranquilo lá no fundo. E eu fui deixando algumas coisas e colocando esse descanso em Deus, assim, sabe? Esse dia eu falei assim: eu quero sair 2 semanas agora e descansar, porque minhas férias foi um terror.
Aí minha filha falou, né? A Thaís disse para mim, falou, pai, você não aguenta ficar 10 dias longe da igreja, porque parece que a gente tem que resolver tudo. Mas tem hora que a gente tem que parar e falar, não, é Deus. Ele me parou, foi 4 dias. Depois eu vim, preguei no domingo, fiquei 12 dias descansando. Porque eu não sou o centro de tudo. O centro é Deus. Jesus é o centro de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, se você precisa vencer uma batalha aí há tempos tentando, hoje você tem a oportunidade de pegar para o Senhor e vencer nele. A nossa luta como cristãos, irmãos, a nossa força é perseverar em Deus, é ter fé, é acreditar, é romper em fé e saber que quem nos sustenta é Deus. Vamos orar a Deus agora nesse momento. Você que está aqui, você que está na sua casa, junto com o Ministério de Louvor. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Nessa noite nós apresentamos ao Senhor a vida dos teus filhos e filhas que se encontram nesse lugar, amado, que ouviram esta palavra, Senhor, que hoje decidiram combater o bom combate, pessoas que hoje decidiram, Pai amado, que não vale a pena lutar sozinho todas as nossas lutas, Pai amado, que depender do Senhor é algo bom, que depender do Senhor é algo maravilhoso, Pai amado, aqueles que chegaram nessa noite buscando uma resposta, Senhor, venha de encontro ao anseio da alma, do coração dos teus filhos, entra, Senhor, meu Deus, com a providência na vida deles, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, todos os inimigos que têm se levantado, todos os gigantes que têm se levantado, seja em qualquer área da vida dos teus filhos, caia, Senhor, por terra em nome de Jesus, assim como tombou Golias, Pai amado, caia hoje esse gigante na vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, assim como caiu o exército de Amaleque, Senhor, caia os inimigos por terra nessa noite, Pai, no nome de Jesus, Pai amado, na vida física, emocional, na vida financeira, ministerial, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a vitória, Pai amado, sobre o teu povo, sobre os teus filhos, Pai amado, eu declaro, Senhor, a vitória sobre essas batalhas, em o nome do Senhor Jesus, e pelo sangue de Jesus, eu declaro nesta noite, os teus filhos, ó Pai, mais que vencedores, vencedores em Cristo. Levante as mãos aos céus e aplauda Jesus, Rei dos Reis. Aleluia! Amém, queridos, glória a Deus. Vou me despedir do pessoal que está em casa. Você que está em casa, Deus te abençoe a sua vida, onde quer que você esteja acompanhando essa live, no seu carro, através do seu celular. Que Deus abençoe, te dê uma semana abençoada. Se cuide, use máscara, amém, e evite aglomerações. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. E aí na sua casa você diz...